Porque a gente quer resolver tudo, a gente quer entender tudo, a gente quer controlar tudo. Mas a gente ainda está aprendendo a lidar com agora, com um pequeno instante. A gente ainda está aprendendo a lidar com aquele que está do nosso lado. Às vezes a gente quer e acha que consegue dar conta de tudo, que a gente vai conseguir ter controle sobre as coisas e escolher como elas vão acontecer. Às vezes a gente quer proteger todo mundo, mas a gente não é super-herói. O caminho das coisas mínimas, ele nos devolve para a simplicidade. Ele nos tira da ilusão do grandioso imediato. Ele nos coloca num terreno seguro do esforço possível. O que é possível. E isso que vai nos trazer a paz. Porque quando eu compreendo que a minha tarefa hoje é fazer o bem que está ao meu alcance, é ser mais paciente, mais honesto, mais fraterno, eu deixo de me desesperar com aquilo que eu ainda não posso transformar. E pouco a pouco, aquilo que parecia pequeno começa a crescer. Uma palavra de consolo, ela pode mudar um dia. Um gesto de bondade pode suavizar um coração. Uma atitude diferente pode interromper um ciclo de dor. E assim, sem perceber, a gente está participando de uma transformação maior. Portanto, quando a ansiedade vier, quando o mundo parecer grande demais, quando os problemas parecerem maior que as nossas forças, vamos lembrar dessa orientação de Jesus. Vamos voltar às coisas mínimas. E vamos nos perguntar: o que eu posso fazer de bom agora? Onde eu posso ser útil nesse momento? Qual passo pequeno que está ao meu alcance hoje? Porque é nesse caminho discreto e constante que nós vamos construindo dentro de nós esse reino de Deus que nós tantos buscamos. Tem uma outra história que diz esse mesmo princípio, que é a menina do vestido azul. Essa é uma história de evangelização. Eu adorava essa história. Mas ele tem o mesmo princípio. E ele fala o seguinte, né? Num bairro muito pobre, muito humilde, de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava a escola sempre com roupas muito desgastadas, com roupas sempre um pouco mais judiadas com o tempo, um pouco menos preservadas, mudando a palavra. E o professor um dia olhou e falou assim: essa menina é tão bonita, eu consigo ajudá-la dando um uniforme novo. E quando ele foi dar um uniforme novo para essa menina, ele resolveu também ajudar, né, dando um vestido novo. E aí, quando essa menina ganhou essa roupa nova, a sua mãe não achou que com um traje tão bonito a filha continuasse a ir à escola sempre tão desarrumada. E com muito esforço, diante de tanta precariedade na sua região, ela começa a arrumar a filha todos os dias antes da aula, a fim de que ela possa ir mais arrumada. E aí um dia o pai, olhando, conversou com a mulher e falou: você não acha que a nossa filha está tão bonita, sempre tão arrumada agora, está aqui nessa casa que a gente não consegue arrumar, não consegue ter tempo? E ele falou: então vamos fazer o seguinte, todos os momentos que eu tiver de hora vaga, eu vou consertar a cerca, vou pintar as paredes, vou plantar um jardim. E assim esse humilde casal começou a fazer. Até que sua casa ficou
linda. E os vizinhos se envergonharam e olharam e falaram assim: olha como eles conseguiram fazer uma reforma com tão pouco. E eles começaram a também reformar suas residências. Desse modo, todo o bairro começou a melhorar. E quando isso chamou a atenção daquela região, né, da cidade, um político pensando, olhando para aquilo, pensou assim: como essas pessoas são esforçadas, né, e não recebem nenhuma ajuda do governo. Saiu dali direto para o prefeito. O prefeito organizou uma comissão para estudar melhorias necessárias no bairro. Esse bairro surgiram uma comissão, que surgiu outra comissão, e elas começaram a ajudar todos os bairros a se reconstruírem. E tudo isso partiu de um vestido azul. Não era a intenção do professor consertar toda uma rua, nem um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país. Mas ele fez o que podia. Ele deu sua parte, ele fez o primeiro movimento, da qual desencadeou toda aquela transformação. É difícil reconstruir um bairro, mas é possível dar um vestido azul. Essa é uma história muito simples. Ela tem por objetivo falar do exemplo. É óbvio que é uma história fantasiosa, mas ela quer dizer como o exemplo ele é importante, e como esse primeiro passo é importante. Como um ato inicial, ele motiva toda uma reação em cadeia. É o bem que arrasta, né? Atualmente, a gente está vendo situações grandiosas e podemos sentir-nos de mãos atadas, impotentes, querendo modificar tudo, querendo abraçar o mundo, querendo dar um passo maior que a perna. Nós podemos sim conseguir grandes mudanças, mas todas elas partem de pequenas atitudes. E o pequeno não quer dizer desistir de um objetivo maior. Por exemplo, para fazer uma obra do berço, alguém precisou que doasse material, precisou da equipe que doe o tempo, da mão de obra, para chegar o produto final, que é entregar aquela obra a uma mãe que necessita. Então, as coisas elas não começam sozinhas. Há uma rede inserida, visto Lei de Sociedade, Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se a gente cresce com o outro, se a lei de sociedade ela é natural, e ele diz que sim, que nós precisamos uns dos outros para crescer. Nós precisamos uns dos outros para aprender e sermos melhores.